Boa tarde, videoaula, qualidade e produtividade. MASP, método de análise de solução de problemas. Vamos falar de qualidade e produtividade. As grandes empresas, o processo produtivo, o processo empresarial é muito relacionado com uma metodologia de trabalho. Método, análise e solução de problemas e uma série de fatores que primam a possibilidade do processo produtivo. Então, hoje, nós temos que evidenciar muito todo esse processo produtivo. Como? Com qualidade e produtividade. E hoje, essa ferramenta MASP, método de análise e solução de problemas, nós vamos conhecer ela minuciosamente. Já tivemos alguma orientação com o método Ishikawa, né? Que nos ajuda a detectar problemas e soluções. Agora nós vamos conhecer bem o MASP, método de análise e de problemas. Conceitos. O método de análise e solução de problemas, também conhecido pelo acrônimo MASP, é a denominação que foi atribuída no Brasil ao QC, controle de qualidade, ou seja, a ideia da história do controle de qualidade. QC Story, ou seja, história do controle de qualidade. Método de solução de problemas de origem japonesa. Ok? Vamos voltar lá no tempo, no Just in Time, né? Quando Henry Ford viajou para o Japão para descobrir como a Toyota crescia tanto. Por quê? Porque eles trabalhavam com métodos de análise de solução de problemas. Tá? Um dos métodos importantes na análise de problema é exatamente esse: observar de forma clara e objetiva os resultados que a empresa vai fazer de forma bem minuciosa, bem delicada e bem detalhosa. O MASP é a abreviatura usada para método de análise e solução de problemas. Como você soluciona um problema? Primeiro você tem que detectar o problema. É um roteiro estruturado, utilizado para a resolução de problemas complexos em processos, produtos e serviços em organizações. Trata-se de uma metodologia para melhorias consideradas radicais, que contrasta com as metodologias de melhoria incremental. Vamos voltar ao raciocínio. Logia, estudo, método. Então, estudo dos métodos. Isso é muito visto em PCP, Planejamento e Controle de Produção. Tá? Você, no ato de planejar a produção, você esbarra com uma série de problemas. Tá? Você tem dentro do processo produtivo material, direto e indireto, mão de obra direta e indireta, gastos de fabricação direto e indireto. Tá? Então, nessas análises, nós temos que ver os valores maiores, os valores menores, os percentuais maiores, os percentuais menores, em desempenho, tanto de material, quanto de mão de obra, quanto gastos gerais. Definições. O MASP é um método prescritivo, racional, estruturado e sistemático para o desenvolvimento de um processo de melhoria no ambiente organizacional, visando solução de problemas e obtenção de resultados otimizados. Então já estamos analisando de forma estruturada e matemática dados, detalhes e informações. Nada é feito de qualquer jeito. Tudo segue uma sequência cronológica e de informação. Em aulas anteriores que nós falamos sobre organograma, gráfico que mostra a empresa organizada, dividida em setores e seções, que vocês já viram em aulas anteriores. Falamos também sobre cronograma, gráfico de tempo, que mostra os deslocamentos de tempo. Fluxograma, gráficos de fluxo, né, de movimento. Então, tudo isso são segmentos, mecanismos para medição, mecanismos para melhoria, mecanismo para desenvolvimento melhor do trabalho. E o MASP utiliza métodos prescritivos, tá? Ele prescreve, ele analisa, ele é racional, ele analisa os fatores positivos e negativos, ele é estruturado, trabalha item por item e sistemático. Quando nós falamos
uma melhoria no ambiente organizacional, visando soluções, é o dono da empresa que já contrata profissionais de controle de qualidade para 0 erro, 0 defeito. Então, os controles de qualidade, tá, que nós já falamos de vez anterior, eles priorizam separar o erro e o defeito. E o MASP, ele é um método que nos ajuda a melhorar esse desempenho. O MASP se aplica aos problemas classificados como estruturados. Você hoje tem um problema de material, um problema de mão de obra, um problema de gastos excessivos, então você faz estudos, tá? Simon, em 1997, e Newey, em 1972, desenvolveram estudos sobre cujas causas comuns, as mais simples, que são mão de obra e material. Deming, em 1990, apresentou soluções, sejam elas conhecidas e muitos colocam como desconhecidas. Mão de obra não qualificada, qualifique. Material de não boa qualidade, compre material de boa qualidade. Ozotani já coloca isso em 1992, dentro dos raciocínios de Just-in-Time, que envolvam reparação ou melhoria, com os raciocínios de Nichols em 2004, ou a performance de Smith em 2002. Todos eles autores, tá, falando sobre todos esses processos de qualidade e que aconteçam de forma crônica, isso já nos conceitos de Parker em 1995. E um detalhe curioso, tudo isso já é visto no livro de Peter Ferdinand Drucker em 1954, livro de práticas de administração, onde fala dos fatores positivos, mas também fala dos fatores negativos dentro das práticas do trabalho profissional. Só que as pessoas, elas escondem o erro e o defeito. E é nesse momento que o desempenho sofre com esconder erro e defeito. A ideia da história e a orientação sobre o MASP. Pode-se perceber que, para serem caracterizados da forma acima, os problemas precisam necessariamente possuir um comportamento histórico. Isso quer dizer que, dentro da própria empresa, o problema ele tem uma história. Ele não aparece e é solucionado, não. Vai se levando o tempo, a empresa, por exemplo, tem dificuldade com mão de obra e continua pagando mal, até um dia acordar e implementar um programa de qualidade e produtividade, investir na qualidade da mão de obra, investir em qualificação profissional, investir em curso superior para os funcionários. Então, aí já se começa uma ideia de comportamento histórico, da qualidade da mão de obra desde o momento que entra até uma posição melhor dentro da empresa. Devido a esse fato, o MASP se vale de uma abordagem que Parker, em 1995, caracteriza como relativa. É relativo o resultado, é relativo a progressão, mas o contraste com a abordagem proativa, ele tem fundamento. A proatividade, ela já mostra, tá, que acontece o fato e não existe uma reação. Agora não, agora existe a reação. Aconteceu o fato, existe a reação e tem que haver a solução necessária aos problemas de engenharia, mecânica, administração, finanças ou de concepção. Exemplo, em 2000 Smith e Avron, em 2005, falam sobre isso. Por exemplo, hoje eu sou um vendedor, já comentei isso de forma anterior, e vou vender 100 mil, e minha comissão é 10%. Então, não tem estoque, a produção não tem material para produzir, compras não tem dinheiro para comprar, e financeiro não autoriza comprar porque não tem dinheiro. Aí é onde entra o trabalho do gestor, onde ele entra para pensar e diz que ele pede um sinal, a empresa que vai comprar a primeira vez, tá, de 30%, envolve a empresa nesse processo produtivo e já utiliza o dinheiro da empresa para o processo produtivo. Então agora o MASP
tem uma ideia lógica de resultado. Eu já tinha falado isso de vez anterior para vocês. Agora eu estou sendo mais categórico. O gestor entra para negociar, porque esse foi o raciocínio que Ford descobriu no Japão com o Just in Time, né? Onde os orientais eles comprometiam, tá? O comprador com 30% para que eles pudessem realizar as atividades, ou seja, a produção dos bens e serviços. O maior exemplo disso, não sei se alguns assistem, essa novela que está terminando, Éramos Seis, que o processo produtivo era totalmente artesanal. Então você produzia doces, bolos, biscoitos, as pessoas se apalavravam, davam a palavra e depois tomavam um calote legal. Por quê? Porque estavam só apalavradas. Hoje não. Tá? Com o Just in Time você tem que se comprometer financeiramente. Então os orientais criaram esse conceito para criar um fator lógico e de fato. Etapas e soluções de CQ, controle de qualidade. Etapas de solução de problema, objetivos das etapas. Então, cada etapa do que se faz, ela tem um objetivo. Cada etapa do que se faz segue um conceito. Embora sejam decorrentes do mesmo conceito, PDCA, planejamento, desenvolvimento, controle e ação. As etapas e os passos mais encontrados na literatura podem ter pequenas diferenças. Vocês vão ver essas diferenças, tipo PODC, planejamento, organização, direção e controle, que também fazem parte dessa sequência. Algumas etapas podem ser apresentadas juntas, outras separadas, de acordo com a visão do autor, mas, em geral, a estrutura é a mesma. A estrutura de 8 etapas apresentada abaixo é mais conhecida e mais utilizada em grupos de melhoria e em círculos de controle de qualidade, que nós vamos ver já já nesses conceitos. As 8 etapas do CQ. Identificação. Identificação do problema, definição claramente do problema e reconhecer sua importância. Observação. Investigar as características específicas do problema com uma visão ampla e sob vários pontos de vista. Análise. Descobrir as causas fundamentais de um problema. Plano de ação. Conceber um plano para bloquear as causas fundamentais. Ação. Bloquear as causas fundamentais do problema. Exemplo de problema. Nesse momento eu estou morrendo de ciúme porque minha esposa está agarrando meu filho, tá? E eu estou aqui cheio de ciúme. E os dois estão rindo de mim porque estou dando aula. KKK. Essa não é uma das 8 etapas do CQ. Verificação. Verificar se o bloqueio foi efetivo. Padronização. Prevenir contra o reaparecimento do problema. Ou seja, eles saíram da minha frente, então não vou ficar mais triste. Conclusão. Recapitular todo o processo de solução do problema para trabalho futuro. Mapa de descrição. Agora nós vamos ter etapas e descrição de cada etapa desse MASP. Etapa 1. Identificação do problema. Vamos lá, a descrição de cada identificação. Escolha do problema, histórico do problema, mostrar perdas atuais e ganhos viáveis, fazer a análise de Pareto, demonstra a frequência das ocorrências de maior para menor através de gráfico. Quando nós falamos de análise de Pareto, nós falamos do 80-20, que a maior parte da riqueza do mundo está na mão de 20% da sociedade. E a menor parte da riqueza está nas mãos de 80% da sociedade. Ou seja, nomear responsáveis.
Outro problema que eu começo a identificar agora é a falta de café, né? Vocês podem ver que o professor está começando a ter momentos de descontrole por falta de café. E nesse momento minha esposa está correndo com o café aqui, né? Etapa 2, observação. Descoberta das características do problema através da coleta de dados e a observação do local. Cronograma, orçamento e meta. Etapa 3, análise. Definição das causas influentes. Escolha das causas mais prováveis, ou seja, hipóteses de um determinado problema ou situação. Análise das causas mais prováveis. Verificação das hipóteses. Etapa 4. Plano de ação. Elaboração da estratégia de ação. Elaboração do plano de ação para o bloqueio e revisão do cronograma e orçamento final. Quando vocês observam o cronograma, lembram dos 3 gráficos. Organograma, gráfico de organização, que mostra a empresa organizada, dividida em setores e seções. Cronograma é um diagrama de tempo. Crono do Deus Crono, que Deus do tempo. E grama, diagrama. Então, diagrama de tempo. E fluxograma é um diagrama de movimento, deslocamento, tá? De informações, de valores, de pessoas, de veículos, tá? Isso é um feedback constante. Etapa 5, ação, treinamento, execução da ação. Etapa 6, verificação, comparação dos resultados, listagem dos efeitos secundários, verificação da continuidade ou não do problema. Então, verificar é muito importante, porque às vezes o problema deu uma parada ou continua, ou pode até aumentar. Legal? Então, isso tem que ser verificado de forma constante. Você tem que listar isso e fazer comparações. Padronização, elaboração ou alteração do padrão. Comunicação constante, feedback constante. Educação e treinamento. Acompanhamento da utilização do padrão. Educação e treinamento. Exemplo, acompanhamento da utilização do padrão. Padrão, eu tenho um horário para entrar, eu tenho um horário para sair. Eu tenho uma tarefa a realizar, eu reclamo de realizar uma tarefa, eu fico na internet na empresa, eu faço uma porção de coisas, mas o mais importante no final do mês é receber o meu valor. Aí, lá no último, que é a conclusão, tem a reflexão. Será que eu valho esse valor mesmo? Aí ninguém entende por que ganha pouco, porque nesses mapas aparecem os desempenhos, a relação dos problemas remanescentes. Por quê? O acompanhamento da utilização do padrão, ele é constante. Ah, você falta muito, então você chega muito atrasado. Então, a padronização, a verificação, a ação, a análise, as observações, a identificação do problema já está mostrando em um mapa que você sempre vai ter valores a serem tirados do seu salário por causa de faltas, atrasos e etc. O seu comportamento mediante a legislação não é constante. Conclusão. Relação dos problemas remanescentes. Sempre vão haver problemas, mas o importante é minimizar. Planejamento do ataque aos problemas remanescentes. Eu sempre falo que, profissionalmente, se você tem um horário a cumprir, cumpra. Se você não cumpriu, informe que existem outras pessoas que querem o seu emprego e vão aceitar de bom grado o seu horário. E reflexão. A partir do momento que você dá essa informação e o funcionário não toma uma atitude, é hora de colocar um novo funcionário, uma pessoa que precisa, tá? E vai entender todas essas descrições nesse MASP, nesse mapa de acompanhamento. O método de análise e solução de problemas, o MASP, ele é um estudo muito técnico e hoje é importante analisarmos o seguinte: eu tenho um método de trabalho. Hoje, vamos modernizar.
Hoje todos os professores estão se reinventando, tá? Com método de análise e soluções de problemas. Hoje nós temos as videoaulas, tá? Por quê? Porque hoje nós vivemos um momento de pandemia mundial. Então as pessoas estão se restringindo mais às atividades em casa. Só que hoje nós temos ferramentas para apresentar aulas, ferramentas para trabalho, tá? Você hoje pode trabalhar de casa, hoje você pode trabalhar pela internet, você tem um mecanismo. Só que a pergunta é, nem todas as atividades podem ser assim, mas grande parte das atividades podem ser assim. Algumas atividades têm que ser presenciais e outras não. Mas a pergunta é, e a modernização? E sua qualificação profissional? Essa é uma tecla muito repetitiva, tá? Sobre qualificação profissional. Vocês vão ver hoje muitos profissionais buscando qualificação. Por quê? Hoje você faz parte de um sistema que te rotula de analfabeto funcional. O sistema te rotula da seguinte forma: você hoje está trabalhando, mas não sabe por que você desempenha essa tarefa. Você não sabe por que você tem que fazer essa atividade repetitiva. Então, a falta de qualificação profissional hoje gera uma série de fatores que movimentam o mundo. Hoje, por exemplo, nós temos uma curva crescente de profissões que estão acabando. Por quê? Porque existe uma análise e solução de problemas. Vou citar um exemplo para vocês de problema aqui, bem simples. As empresas virtuais. Hoje, por exemplo, grande parte de lojas como Casa Bahia, Leroy Merlin, lojas americanas e outras lojas grandes, elas têm as plataformas, ou seja, têm as lojas virtuais. Finalidade da loja virtual: oferecer um preço melhor ao consumidor. Por quê? Porque a empresa não paga aluguel, a empresa tem uma taxa tributária menor, a empresa tem uma plataforma para suporte, a empresa só precisa da logística de entrega de produtos e serviços. Por quê? Comissão não é paga porque não temos vendedores, tá? Tudo é vendido e projetado e programado por AI, a inteligência artificial, dentro de um sistema. Então, hoje, vocês compram muito pela internet. Então, a compra pela internet hoje é um método de análise e solução de problemas. Porque você imagina, em pleno domingo, você quer uma pizza. Então, você liga para um iFood, ou para uma empresa, ou para um Disque Pizza. Em pleno domingo, você está passando mal e precisa de um remédio. Você liga para uma empresa, tá, para uma farmácia, e eles têm um sistema de entrega. E algumas farmácias têm plataforma onde você entra, compra o produto e eles te entregam. Observem a solução, a modernização batendo à sua porta, mas esses são processos que são estudados, são problemas apresentados e grande parte das empresas realizam essas atividades.